pessoal, Reinaldo aqui da IA Tecnologia. Eu vou apresentar rapidamente aqui o nosso medidor SM3EGW. Ele é um medidor trifásico para aplicação industrial e comercial, majoritariamente. Ele possui aqui a alimentação das três fases I neutro e PE, que é o terra. Possui uma alimentação separada aqui, para caso você precise monitorar as energias e alimentar isso separadamente, como o no-break, por exemplo. No outro lado aqui, ele possui entrada de corrente para cada fase, da fase A, os dois cabos da fase A, fase B e fase C. Essas entradas de corrente são para transformadores de corrente padrão 5 amperes, onde a gente vai ter ali no primário uma corrente maior, 100, 200, até 5.000 amperes, barra 5 amperes de saída. Esse medidor é o que a gente tem mais conectividade aqui na empresa atualmente. Ele possui conectividade Wi-Fi, também possui aqui conexão via antena externa, então permite que você puxe, por exemplo, um cabo e coloque essa antena em locais mais distantes, se necessário. Possui também a conectividade GSM, por chip de celular, onde a gente consegue colocar o SIM card aqui nesse local. E também possui entrada para cabo de rede Ethernet. Possui também fixação por trilho DIN, para facilitar a instalação em painéis. E um botão aqui de reset e 3 LEDs indicativos do status de alimentação, do firmware rodando e do NET, que é a hora que ele está conectado na rede. Vou mostrar aqui agora rapidamente como que faz a instalação. A gente montou um pequeno quadro aqui, onde nós temos as 3 fases como um barramento aqui, que seria a fase A, fase B e fase C, VA, VB e VC. Colocamos ele alimentado aqui no disjuntor, então a gente fez essa conexão de VA, fase B, fase C, neutro e terra. E também puxamos aqui fase A e neutro para alimentação. Nesse caso a gente fez uma conexão aqui meio que jampeada, né, que a gente fala. A gente poderia puxar do mesmo ponto aqui da fase A. Você também tem a opção de poder fazer essa conexão externa, então, por exemplo, você pode usar um LA/LN e alimentar, por exemplo, um no-break, se você quiser manter esse sistema conectado. No outro lado aqui a gente colocou 3 transformadores de corrente. Aqui são padrão 200 A barra 5 amperes. A gente colocou 2 modelos que são split core, que é núcleo, que ele abre o núcleo, e um modelo janela, só para exemplificar alguns modelos de TCs que a gente pode conectar. Nós colocamos aqui na mesma sequência, isso é importante a gente se atentar. Então, se nós ligamos fase A aqui em vermelho, a gente conecta o TC na fase A, na mesma sequência fase B e fase C, se atentando também ao sentido de corrente para verificar se a instalação está correta. Ligamos aqui uma carga de lâmpadas, e esse medidor já está configurado na internet. Nós já pré-configuramos ele aqui no nosso celular, na nossa rede, né? Ele está com IP 046. Ao clicar em acessar aqui, usuário e senha admin, nesse caso já estava logado. Aqui na aba status a gente tem o IP que ele obteve na rede que ele se conectou aqui da empresa, 046. Também, se nós conectarmos aqui o cabo de rede, nesse caso aqui o roteador não está pré-configurado. Ele mostra os dados de IP que ele está conectado, e se tiver o chip do celular, ele também mostra aqui os dados da conexão do GSM. Aqui a gente pode, um ponto interessante, o envio de dados está desativado no Ethernet, no GSM, e está ativado no Wi-Fi. Esse envio de dados a gente configura aqui na aba de rede. A gente pode, por exemplo, deixar configurado um tipo de envio ou mais de um tipo de envio, e ele vai seguir a prioridade conforme a conectividade estiver disponível. Aqui na aba de rede, então, a gente configura todos os parâmetros da Wi-Fi, da Ethernet e do GSM. E aqui embaixo ele mostra os status das redes disponíveis aqui no local. Aqui a aba de medição de energia, ele vai mostrar o resumo aqui dos consumos e geração, que esse é o medidor bidirecional, e os gráficos em tempo real. E aqui na aba de grandezas elétricas, a gente consegue acompanhar todas as grandezas que o equipamento mede por fase A, fase B, fase C, e a potência total também, os parâmetros totais aqui. Em configurações, nós temos as configurações de nome do equipamento, que você pode alterar, NTP, os dados de nuvem, onde a gente pode configurar os tipos de envio, tanto para o Monitor IE, que é o nosso software web, ou um envio padrão para você configurar para um software proprietário. Ele faz envio em HTTP, POST, GET ou MQTT. Também já vem pré-configurado o MQTT da Tago.io e do Vegnology. Os campos de configuração. Possui também o HTTPS, que pode ser habilitado. Os dados de login que você pode trocar, por exemplo, como a senha e o usuário. Aqui a razão do TC, que é de acordo com o TC que você instalou, né, o transformador de corrente. E aqui os dados para você salvar, reiniciar ou limpar os arquivos. Aqui na aba de download de dados a gente consegue visualizar os arquivos TXT. Ele cria um arquivo TXT salvando a cada 30 minutos ao longo do dia. Então é um arquivo por dia que ele cria. Aqui tem os detalhes de cada grandeza que é salvo no arquivo. E aqui tem uma aba de log, onde ele mostra um resumo para fazer um debug do equipamento. Então se você tiver algum problema e não estiver conectando, a gente consegue acompanhar aqui nessa aba de debug. Então a gente consegue visualizar, por exemplo, o Wi-Fi está conectado, o cabo Ethernet está desconectado, porque o roteador aqui não está conectado na rede, SIM card não está plugado nesse caso, e ele inicializou o web server. Para cada tentativa de envio, por exemplo, ele vai registrando aqui nesse log. Esse é o SM3EGW.